a gente está esse mês, a gente está com o desejo de fazer aqui do púlpito uma reflexão no contexto dos 500 anos da Reforma. Agora no dia 31 de outubro, né, vai fazer exatamente 500 anos que o nosso grande amigo, né, já passado, né, ao Senhor, mas grande amigo, muita gente boa inclusive, Martinho Lutero, pregou as 95 famosas teses lá na porta do castelo de Wittenberg. É engraçado como é que um fato no interior da Alemanha, 500 anos atrás, pode ser tão relacionado à história da nossa fé hoje. E é basicamente sobre isso que a gente vai conversar, numa reflexão no texto da Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 6. Vá lá, por favor. Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 6. A gente vai ler um trecho tão pequenininho aí, que eu vou pedir para você ler comigo, tudo bem? Eu estou usando a versão NVI aqui do púlpito, mas tranquilo, se você tiver outra versão aí, manda ver. A gente vai ler do versículo 6 ao versículo 10, todos juntos, a uma só voz. Vamos lá? Tem Gálatas na sua Bíblia, né, irmão? Tranquilo, tem. Então vamos lá. Todos juntos, versículo 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Senhor, essa passagem tem sido lida e relida há 2000 anos, sempre nos lembrando, a nós, a igreja, de que muitas vezes, de forma sutil, mas fatal, nós nos afastamos do verdadeiro evangelho. Nós sabemos, Jesus, que virão tempos difíceis, em que as pessoas se acercarão com coceiras nos ouvidos, querendo ouvir a palavra que não é a tua palavra. Haverão falsos mestres, haverão falsos evangelhos, e nós temos visto tudo isso se cumprir diante dos nossos olhos hoje, Jesus. Então, nos ajuda, Senhor, nos mantém plantados no evangelho da palavra, nos mantém conectados ao evangelho do qual pregaram e partilharam os apóstolos e a igreja primitiva. Nos ajuda, Senhor, que nós possamos manter, sim, as estacas firmes da nossa fé, num tempo confuso, num tempo fluido. Nos ajuda, nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. A Reforma Protestante foi um desses momentos históricos que parecem como que uma dobradiça no tempo. Parece que num prazo de alguns anos, todas as revoluções iniciadas pelos reformadores, assim eles eram chamados, fez com que toda uma geração passasse de um ponto da história para outro. E é difícil, né, esses momentos acontecerem. Um outro momento em que a história mudou subitamente talvez tenha sido a Revolução Francesa. Um momento em que, num prazo de dias, horas, anos, a história da humanidade parecia ter tomado um rumo diferente. É engraçado que, para os reformadores, haviam muitas questões teológicas que os levavam a uma profunda insatisfação com o que estava estabelecido dentro da igreja. Mas talvez a grande questão, a grande pergunta dos reformadores é uma só:
como posso ser salvo? Essa era a pergunta que ardia no coração dos reformadores. Como posso ser salvo? Afinal de contas, como é que esse negócio de salvação é feito? Deus me salva, Deus me ajuda para que eu me salve, eu me salvo, Deus trabalha metade comigo, eu trabalho metade com Deus, eu me esforço e Deus me abençoa no final. Como funciona isso? Essas questões foram respondidas de maneira muito eloquente e clara por um grande pai da igreja chamado Agostinho de Hipona. Ele viveu entre 350 e 430 depois de Cristo. Foi bispo dessa cidade do norte da África chamada Hipona. Foi Agostinho que escreveu que nós somos salvos pela graça de Deus somente, de que nós somos incapazes de, deixados ao curso da nossa própria natureza, de querermos e desejarmos a Deus, porque nós nascemos num estado de rebelião. Nós somos filhos de Adão, nós nascemos com uma natureza que nos coloca sempre de costas para Deus, indiferentes a Deus, alienados dele e até inimigos dele. Então Agostinho constrói a sua série de lógica assim: se nós nascemos incapazes de amar a Deus por nós mesmos, então Deus tem que vir até mim, tem que me resgatar. É Ele que tem que me tomar pela mão, e Ele faz isso por amor. Então a salvação só pode ser pela graça. Então, salvação pela graça foi muito bem estabelecido por Agostinho. Só que o tempo foi passando e a gente teve um homem, uma figura muito importante para a história da igreja, que foi o bispo de Roma, Gregório I. Gregório I foi um dos primeiros bispos de Roma que foram chamados de Papa, ou seja, um bispo dos bispos. Antes haviam diversos bispos, o bispo de Milão, o bispo de Roma, mas o bispo de Roma passou a ser historicamente, muito lentamente, gradualmente, ser chamado de o bispo dos bispos, um papa. E esse Papa Gregório I, ele foi um grande intérprete de Agostinho. Ele foi um dos maiores, digamos assim, estudiosos de Agostinho. Só que, pregando e ensinando Agostinho, ele causou uma pequena mudança no entendimento dessa salvação pela graça. Ele começou a ensinar que Deus nos dá a sua graça para que nós possamos então obedecer a Deus e então nos achegarmos a Ele por meio de penitências. Foi Gregório que disse que nós podíamos oferecer uma satisfação a Deus pelos nossos pecados por meio de penitências pessoais e tal. Então, vamos ilustrar, né? Vamos supor que eu cometesse um pecado. Ouvindo a pregação de Gregório, o que eu intuiria? Que Deus me dá da sua graça, não para que eu seja salvo somente pela graça, mas que eu possa ter a condição espiritual de cumprir certas penitências, como a confissão auricular, por exemplo, o jejum, determinados votos, e essas penitências oferecem um sacrifício a Deus que faz com que o meu pecado seja pago. Eu pago o meu pecado, eu construo uma satisfação a Deus pelo meu pecado. Note que é uma diferença pequenininha, mas uma diferença que muda tudo. Porque agora a salvação já não era pela graça. A salvação era por uma graça que me permitia fazer obras que me justificavam. Então, no final das contas, acabou sendo um grande sistema de salvação pelas obras. Esse processo histórico e teológico avançou bastante, a ponto de que, no século XV, o mundo no qual Martinho Lutero vivia era um mundo dominado pelas práticas de peregrinações espirituais, porque elas teriam o poder de apagar, de lavar pecados. Ou seja, o cara ele saía da Europa, fazia uma peregrinação até Jerusalém, ficava lá um tempo e voltava para a Europa, e essa peregrinação, esse sofrimento de peregrinação pagava pecados. Ou então você podia sacrificar a sua vida a Deus por meio do sacerdócio, ou ser um monge, isso também era uma forma de pagar os próprios pecados. Ou você comprava relíquias
religiosas ou indulgências. Em especial as indulgências, que foi, entre aspas, o pomo da discórdia da Reforma. Por quê? Porque a indulgência era um tipo de perdão que o Papa assinava e validava com a sua condição papal para que eu pudesse ter perdão dos meus pecados e não pudesse ficar muito tempo no purgatório. Então vamos supor que eu estivesse à beira da morte. Aí eu falava assim: rapaz, eu fiz muita coisa horrenda na vida, chama o padre. Aí o pároco vinha e eu comprava por determinado valor uma indulgência, e haviam indulgências mais baratas e haviam indulgências mais caras, e uma dessas indulgências, chamada indulgência plenária, ou seja, perdão total, me fazia ir do purgatório direto para o céu. Isso vale também para os mortos? Absolutamente que sim. Era possível fazer com que a alma do seu pai, da sua mãe, do seu avô, saísse da condição do purgatório diretamente para o céu por meio de uma indulgência que era comprada. Então, basicamente, Leão X, que era o Papa no tempo de Martinho Lutero, ele tinha um projeto audacioso: terminar a famosa Catedral de São Pedro, no Vaticano. Para isso, ele precisava de muito dinheiro. E então ele mandou para a Europa Central o seu grande vendedor de indulgências, um cara chamado John Tetzel. John Tetzel dizia assim, registram os historiadores: ao tilintar das moedas, as almas sobem para o céu. Quando você colocava o seu dinheirinho suado de trabalhador no gasofilácio, quando as moedas tilintavam, as almas, ouvindo o tilintar dessas moedas, subiam aos céus. Alguns estão pensando assim: bom, então nós estamos precisando de uma reforma. Mas deixe isso para um outro momento. Bom, Martinho Lutero, ele era filho de uma família humilde do interior da Alemanha, e ele basicamente era, digamos assim, a esperança de sucesso da família dele. O seu pai pagou para ele um curso de direito caríssimo na época, e foi ainda nos primeiros anos do curso de direito que Lutero passou por uma experiência terrível. Ele estava caminhando por um campo, houve uma tempestade, e no meio dessa tempestade em campo aberto, houve uma multidão de raios. E naquele momento, ele, que foi criado numa disciplina muito rígida, com pais muito austeros, muito exigentes, sentiu profundamente que se ele morresse naquele momento, ele iria diretamente para o inferno. A imagem de um Deus juiz, um juiz severo, assombrava a alma de Lutero. Impulsionado por aquela experiência, naquele momento ele fez um voto: se ele não morresse naquele temporal, ele se tornaria um monge. Ele não morreu. De fato, aos 20 anos ele se tornou monge agostiniano, e ele começou a perseguir a salvação. Então, a grande meta de Lutero era se sentir salvo, sentir que tinha construído um mérito diante de Deus, determinadas obras diante de Deus para ser salvo. Só que esse sentimento de mérito nunca vinha. Um dos mentores de Lutero disse há um tempo que ele chegou a gastar o seu corpo em infinitos jejuns e lamentos. Havia um hábito no qual os monges, quando queriam se penitenciar publicamente, eles deitavam à porta do refeitório. Naquele dia eles não comiam, jejuavam. Todos os monges que entravam pisavam nele, todos os monges que saíam pisavam nele. Lutero fez isso diversas e diversas vezes, gastando o seu corpo, sem nunca conseguir ter a alegria da salvação ou segurança de salvação. Porque no final das contas ele sabia que todos os motivos pelos quais ele fazia essas obras eram motivos profundamente egoístas, que não agradavam a Deus. Por isso, em determinado momento da sua autobiografia, ele diz assim: ao invés de amar a Deus, eu o odiava. E quanto mais meus mestres espirituais me diziam que eu precisava amar a Deus, mais eu o odiava, porque ele estabelecia um padrão de justiça o qual eu não conseguia alcançar. Era um Deus que me programava para fracassar. Era um Deus severo que não me dava chance de me justificar diante dele. Foi dentro dessa profunda angústia, foi dentro dessa profunda peregrinação espiritual que Martinho Lutero se encontrou com os escritos de Paulo. E um dos textos essenciais na teologia de Martinho Lutero foi a Epístola aos Gálatas. Por quê? Porque quando Lutero entendeu a Epístola aos Gálatas, ele entendeu que não havia nada novo debaixo do sol.
tudo era uma repetição da história. Por quê? Paulo plantou essa igreja, na verdade, no que não é uma cidade, é uma região chamada Galácia. Ele plantou essa igreja lá, a igreja dos Gálatas, provavelmente na década de 50 depois de Cristo. Então, ele foi para a próxima viagem missionária, mas recebeu notícias dessa comunidade. Que notícias? As notícias de que mestres judaizantes estavam ensinando o seguinte: não é o suficiente Jesus Cristo morto e ressurreto para a salvação de vocês. Vocês têm que obedecer às leis de Moisés. 3 coisas em especial eram enfatizadas pelos judaizantes: a guarda do sábado, a dieta judaica que previa a abstenção de uma série de elementos impuros e a circuncisão. Então vamos supor que eu fosse um gálata que não era judeu, não tinha sido circuncidado na infância e que iria ser membro dessa igreja, tinha ouvido o evangelho, queria seguir a Cristo. Então os judaizantes diziam assim: mas espera lá, você não foi circuncidado. Espera lá, mas você come comida, você come churrasco, come carne de porco. Você não pode, você tem que guardar o sábado. Então se estabeleceu uma grande e longa disputa pela igreja dos Gálatas. É engraçado que os Gálatas chegam a questionar a autoridade de Paulo, dizendo que Paulo pregava algo que era contrário à Bíblia e, portanto, não era um apóstolo de verdade. E qual foi a resposta de Paulo? Se você pega algumas epístolas de Paulo, você vai descobrir que a epístola aos Gálatas é uma das mais duras que ele já escreveu. Junto com 1ª e 2ª Coríntios, uma das mais duras que ele escreveu. Você pode ver que, por exemplo, aos Efésios e aos Filipenses, ele introduz uma introdução bem suave, bastante saudação, graça e paz. Aqui ele faz uma saudação bem sucinta e já começa a colocar o dedo na ferida, dizendo assim: eu estou pasmo com vocês, eu estou perplexo, porque eu mal saí daí, vocês se converteram a um outro evangelho que não é evangelho. Como é que vocês puderem, na tradução da Almeida diz assim: ó Gálatas insensatos, né? Do tipo, Gálatas estúpidos. É uma maneira muito brusca de se começar uma epístola, mas basicamente o que Paulo está mostrando aqui é que esses mestres que faziam pequenas alterações no sentido do evangelho, na verdade estavam corrompendo o evangelho como um todo. Porque basicamente a ideia judaizante é: o sacrifício de Jesus por mim na cruz não é suficiente para me salvar. Eu tenho que fazer alguma coisa para completar. Eu tenho que fazer alguma coisa para encher isso daí. Eu tenho que dar uma mãozinha para Deus. E o que Paulo destaca ao longo dessa epístola é que essa pequena alteração que parece inofensiva, alguém poderia dizer assim: mas poxa, por que tanta briga apenas por causa do sábado, de uma dieta e de circuncisão? Não seria fácil a gente se circuncidar? Não seria fácil a gente guardar o sábado? Essa não é a questão. O que Paulo quer mostrar aqui, ele faz de uma maneira muito agressiva, de uma maneira muito assertiva, é que essas pequenas mudanças no sentido do evangelho o tornavam algo que não era o evangelho. Esse é o problema. Um evangelho que não é poderoso o suficiente para salvar pela graça, não é evangelho. Meus irmãos, vamos ouvir com carinho o que Paulo está dizendo. Vocês abraçaram um outro evangelho, e ele complementa dizendo que não é o verdadeiro evangelho. Não é o verdadeiro evangelho. Parece que às vezes a gente fala: mas isso daí são pontos teológicos então miúdos. Não são. Mas isso daí é teólogo pegando em perninha de purga. Não é. Não é. Quando os Gálatas resolveram se circuncidar por medo de que Cristo não fosse suficiente para salvá-los, eles estavam abrindo mão do evangelho de Cristo. Esse é o ponto de Paulo aos Gálatas. Mesmo quando Martinho Lutero se tornou monge, ele não teve segurança de alcançar a sua salvação. Foi então, e nesse ponto de profunda angústia,
que seu conselheiro espiritual o mandou para Wittenberg em 1513, para que ele fosse professor de uma universidade de teologia em Wittenberg. E ele deu um curso durante 4 anos sobre o livro dos Salmos, a Epístola aos Romanos, a Epístola aos Gálatas. E foi lendo a Epístola aos Romanos que Lutero se deparou com o título da epístola contido no capítulo 1, versículo 16, que diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do gentio, porque no Evangelho está escrito: a justiça se revela de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Esses versículos de 16 a 18, eles são o coração da epístola de Paulo aos Romanos, no qual Paulo basicamente faz uma afirmação: Deus nos salva mediante a fé em Jesus Cristo pela graça. Nele nós somos justificados, nele nós somos tornados justos diante de Deus pela fé, sem auxílio das obras. Então, lendo Romanos, Lutero teve aquilo que alguns biógrafos chamam de a experiência da torre. O que é a experiência da torre? Foi uma experiência espiritual na qual Lutero viu algemas caindo das mãos e ele entrando no paraíso com as portas abertas, quando ele teve entendimento de que a justiça de Deus, que ele achava que estava sobre ele como uma justiça de opressão, na verdade estava sob ele por causa da cruz de Cristo. Essa mudança do entendimento da justiça de Deus, não contra Lutero, mas a favor de Lutero, por causa do que Jesus havia feito na cruz do Calvário, foi a experiência de conversão que deu origem a toda a teologia de Martim Lutero. É importante a gente lembrar que foi exatamente esse o estopim da reforma. Martim Lutero pregou as 95 teses lá na porta do castelo de Wittenberg, e ele viria a escrever mais tarde essas palavras aqui que eu vou citar para você, dizendo assim: a marca certa pela qual a congregação cristã se reconhece é que o evangelho puro é ali pregado. Assim como a bandeira de um exército é sinal certo pelo qual se conhece a espécie do Senhor e do exército que tomou o campo, assim também o Evangelho é sinal certeiro pelo qual se conhece aonde Cristo e seu exército estão acampados. Igualmente, onde o Evangelho está ausente e os ensinos humanos reinam, ali não vivem os cristãos, mas somente os pagãos, não importando quão numerosos sejam e quão retas e santas sejam suas vidas. O que Martim Lutero e os demais reformadores estabelecem é que uma das marcas de uma igreja verdadeira é que o evangelho é pregado ali, o verdadeiro evangelho de Cristo. Pergunta: tanto tempo passou, será que essa ideia de um evangelho puro ainda é necessária? Será que a gente ainda tem igrejas que pregam um evangelho equivocado? Meus irmãos, é triste a gente dizer que a resposta é sim. Eu vou apontar aqui algumas formas de distorção do evangelho que o corrompem de maneira fatal. Primeiro, legalismo. O que é o legalismo? É a crença de que é muito esquisito esse negócio de que Deus salva pela graça, somente. Então eu não preciso fazer nada? Uma vez eu com minha esposa, a gente estava andando na lagoa e a gente comprou coco com uma senhora. Essa senhora estava vestida como uma típica evangélica no contexto nacional brasileiro. E a gente perguntou para ela se ela era cristã. Ela falou assim: eu sou cristã sim, eu creio em Jesus Cristo. Mas... E ela começou a enumerar uma série de práticas que na mentalidade dela eram afiançadoras de que ela era salva. Eu saí dali, tendo uma conversa teológica com a minha esposa, né? Ser em crise sempre. Nos seguintes termos: como é tentadora a ideia de que eu vou ao culto, eu faço oração, eu sou bonzinho, eu não respondo para a mamãe nem para o papai, eu não roubo, eu entrego o dízimo, até o sermão do pastor eu ouço até o fim, então Deus deve gostar de mim. Como é tentadora a ideia de que nós podemos impressionar a Deus com a nossa performance. E como é difícil para a gente encarar o fato de que nada do que a gente faz
impressiona a Deus, nunca impressionou e nunca impressionará. Como é difícil a gente, mesmo a gente crente, velho, de igreja, entender que a salvação é pela graça. Então, primeiro, um evangelho que se baseia numa salvação de mérito. Segundo, o evangelho da prosperidade. Porque basicamente no evangelho da prosperidade o problema não é o meu pecado. O problema é que eu estou sem grana. O problema não é que eu sou um pecador resistente com o coração endurecido. O problema é que meu carro não é do ano. E Deus vai resolver todos esses problemas. O meu pecado não. A falta de dinheiro, a falta de carro, a prosperidade material. Basicamente, o evangelho da prosperidade é a inversão da mesa. Não é mais nós que servimos a Deus, é Ele que nos serve. E nós nos servimos dEle. É como se Deus fosse quase um meio para os verdadeiros fins, que são ser rico, ter saúde, ter bem-estar, ter prosperidade. Além do evangelho da prosperidade, que a gente conhece bem no nosso tempo, o evangelho da licenciosidade. O evangelho que pinta uma ideia de, Deus é amor, então tá tudo certo, vamos meter o pé na jaca. Vai ficar tudo bem. Afinal de contas, essa ideia de que existe um inferno é uma ideia muito retrógrada, muito antiga, já expirou o tempo, já foi. E outra coisa, Deus é super compreensivo, Ele é tipo o Papai Noel. Mesmo quando você não é um bom menino, o presente sempre chega. Meus irmãos, esse evangelho é um evangelho no qual o nosso Deus é pintado como alguém que não tem noção de certo e errado. É como se Deus fosse tão tapado a ponto de não saber distinguir a mão esquerda da direita. Ele não sabe mais distinguir entre o que é moral e o que é imoral. Parece que a nossa sociedade está confundindo a si mesma com Deus, porque quem não sabe mais o que é certo e é errado é a nossa geração. Deus, que criou a noção de moral, sabe bem o que é certo e o que é errado. Mas essas três coisas que eu citei, o evangelho de uma salvação pelas obras, um evangelho sem obediência e o evangelho da prosperidade, são distorções que a gente reconhece bem. Porque são distorções muito grotescas. Quando a gente que lê Bíblia, é só você ler sua Bíblia. Lê sua Bíblia e você vai descobrir que são distorções grotescas da palavra. Mas tem distorções mais sutis. Tem distorções que se infiltram às vezes em nós. Por exemplo, trocar a veracidade do evangelho por uma experiência mística. Você quer ver uma coisa sutil? É o seguinte, hoje a gente vai ter ceia. Não é tentador a gente pensar que nos dias em que a gente toma a ceia e se emociona, ela foi mais eficaz do que nos dias em que a gente não se emociona? Porque hoje você vai tomar a ceia e você não vai chorar, ela não teve eficácia. Ela não teve poder para lavar o pecado, para te edificar diante de Cristo. Ela não teve poder para te tornar mais santo, porque eu não chorei, eu não tive um arrepio, eu não tive uma voz de um anjo cantando aqui no meu ouvido, eu não me emocionei. Meus irmãos, é muito fácil a gente trocar o evangelho, que é uma certeza, uma convicção, por um sentimento. Tem gente que às vezes no gabinete diz assim, pastor, eu sei que vocês pregam o evangelho lá da frente, que Deus nos perdoa, mas eu pequei tanto que eu não sinto mais que Deus me perdoa. Aí eu tenho que virar para essa pessoa e falar assim, mas o que é mais importante? O que você sente ou o que Deus diz na sua santa palavra? O que é que tem mais peso? O que você sente ou o que Deus diz? Meus irmãos, a nossa geração é uma geração viciada em experiências. E muitas vezes a gente vai se deixar levar por uma série de crises, porque a nossa experiência simplesmente não diz para nós que Deus está ali, que Deus está presente, que Deus está cuidando. Por exemplo, tem dias que a gente ajoelha e ora. E a oração é maravilhosa. A gente sai dali edificado, abraçado, consolado. Mas tem dias que não é assim. Então, naqueles dias que você não se emocionou, em que eu não chorei, Deus não estava ali no lugar de oração. Deus não estava cumprindo a sua promessa de cuidar de mim. Deus não estava cumprindo a sua promessa de falar comigo. Meus irmãos, mais vale a palavra da boca de Deus do que o nosso coração, porque eu e você sabemos que ele é enganoso. O segundo erro sutil é quando a gente acha
que ser salvo é crer na doutrina correta. E aí a gente presbiteriano manda mal a vera. Sabe por quê? Porque tem gente que acha que saber a doutrina da predestinação é que salva. Meus irmãos, vamos só lembrar, é Jesus Cristo quem salva. Nem a doutrina arminiana, nem a doutrina calvinista salvam de nada, a não ser da ignorância talvez, mas não do inferno. Meus irmãos, conhecer a doutrina retamente não salva. É Jesus Cristo crucificado, morto na cruz do Calvário. Eu acho que eu sou salvo porque eu vou na melhor igreja, tem a melhor doutrina. Meus irmãos, o céu será um lugar de muita surpresa. Como será bom encontrar vários irmãos pentecostais lá. Glória a Deus, aleluia. Como será bom a gente encontrar vários irmãos batistas de todas as denominações. E como será triste tantos calvinistas que sabiam diferenciar entre infra e supralapsarianismo no fogo do inferno. Meus irmãos, não é a igreja certa que salva, não é a doutrina certa que salva. E eu vou destacar uma última coisa sutil antes da gente ir para o final, que é o seguinte. A nossa geração confunde o que é uma boa igreja com o que é uma boa apresentação de teatro. Eu vou explicar. Muitas pessoas viram e falam assim: pastor, eu fui numa igreja, olha, essa vai ser a minha igreja. Eu falo, por quê? Quando a pessoa escolhe uma igreja, obviamente ela escolhe por meio de critérios. E aí os critérios, via de regra, são assim: rapaz, lá tem um ar-condicionado maravilhoso, o banco é macio para chuchu, o pregador é bonito para arrebentar, o cara não tem sotaque de Minas, não tem. Lá o prédio é lindo, é grande, cabe milhares de pessoas. Aí eu falo assim, tudo bem, mas o que é pregado lá? Às vezes eu ouço as pessoas dizerem com muita sinceridade: mas isso daí não é tão importante. Isso não é tão importante. Meus irmãos, quando você e eu vamos no teatro, a gente quer ser entretido. Então tem que ser bonito, tem que ser bem ensaiado, porque você está pagando para isso e eu também. Quando a gente vai no cinema, o filme tem que ser bom e tem que ser envolvente, porque nós estamos ali para isso. Quando a gente vai na igreja, essa lógica não deveria funcionar. A gente não deveria trazer para o culto cristão a lógica de entretenimento. Se eu estou sendo entretido, tem boa música, então tudo bem. Será, meus irmãos? Será mesmo? Será que se a música for boa e o sermão for inspirador e bonito, é o suficiente para a gente congregar numa comunidade? Será que é o bastante? Paulo faz duas coisas na sua epístola aos Gálatas. A primeira coisa, ele protesta, ele bota a boca no mundo, ele briga, ele escreve porque ele se importa. Ele diz e denuncia todas as mentiras de um falso evangelho. E ao longo da sua epístola, ele afirma o que é o verdadeiro evangelho. E basicamente, qual é o evangelho que Paulo afirma? Um evangelho no qual Deus nos viu tão incapazes de salvar a nós mesmos, que Ele enviou o seu Filho, nascido da Virgem, nascido do Espírito, para morrer no nosso lugar. E na cruz, Deus fez algo impensável, Deus fez algo impossível. Deus pegou toda a justiça de Cristo, colocou sobre nós. Deus pegou todo o nosso pecado, colocou sobre Cristo na cruz do Calvário. Por causa do meu e do seu pecado, Jesus morreu. Por causa do meu e do seu pecado, Jesus morreu. É fácil a gente achar que foram os romanos que mataram a Jesus. É fácil a gente achar que foram os cravos que encravaram Jesus na cruz do Calvário. Não foi, foi você. Você fez isso. Porque a não ser que você diga, fui eu que fiz isso, você não pode tomar parte no perdão que vem da cruz do Calvário. Se eu e você não assumirmos que nós somos os culpados pelo que aconteceu, nós não seremos beneficiados pelo que aconteceu. Então a cruz humilha e a cruz exalta.
A cruz humilha porque diz: você é o pecador por quem Jesus morreu. E ao mesmo tempo a cruz exalta porque ela diz assim: Deus te amou tanto que Ele não te permitiria ficar longe dEle por toda a eternidade. Então Ele resgatou você, Ele ama você. Só a cruz de Cristo faz isso, irmãos. Só a cruz de Cristo diz o quanto nós somos pecadores. Só a cruz de Cristo não negocia o pecado. Só o Evangelho de Cristo afirma uma salvação pela graça. Todos os deuses da antiguidade, quando ficavam chateados, pediam o quê? Um sacrifício. E o sacrifício seria o seu filho? Seria a sua esposa? Na melhor das hipóteses, a sua sogra. Mas Deus, o Deus da Bíblia, é o único Deus que se sacrifica, se põe no lugar de morte. Ele é o único que faz esse movimento absolutamente. A gente é incapaz de entender isso a fundo, irmãos. O amor de Deus nos torna, digamos assim, pasmos diante dele, se a gente for parar para pensar. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: nós temos que resgatar um evangelho de uma salvação somente pela graça, que nos leva a boas obras. Nós temos que resgatar uma igreja construída sobre o evangelho. João Calvino, ele via com muita clareza essa tentação nossa de pregar um evangelho que salva pela graça, mas não convoca a obediência. É por isso que João Calvino disse assim: o mesmo Espírito Santo que me convence do meu pecado e que me regenera pela graça, é o Espírito que me impulsiona a uma nova vida de santidade. Então o evangelho da graça não exclui a santidade de vida, mas não faz a santidade como um pré-requisito para a salvação, no sentido de que nós não podemos construir uma ponte até Deus por meio do que a gente faz. Então, eu quero finalizar dizendo o seguinte: a gente precisa resgatar o conceito de uma cruz radical. É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa dizer assim: depois da sentença, nós somos salvos pela graça, não tem mais. Não tem mais. Nós somos salvos pela graça, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Não tem essa coisa de, mas nós temos que fazer a nossa parte. Se você e eu acharmos que tem uma parte nossa na nossa salvação, isso mostra uma falta de entendimento do Evangelho. A gente tem que abrir a Bíblia de novo e lê-la de novo. O Evangelho não tem mas. Nós somos salvos pela graça. Ponto final. E onde fica a motivação para uma vida de santidade cristã? Eu vou encerrar dizendo o seguinte: Jesus disse assim, aproximando-se de Jerusalém, ele reuniu seus discípulos e deu um aviso solene a eles nos seguintes termos: eu vou para Jerusalém, lá eu vou ser julgado, lá eu vou ser crucificado, lá eu vou ser morto, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Então Pedro disse assim: Senhor, que isso? Que papo mais deprê, Jesus. Para, isso daí faz mal para a sua popularidade. Vai ficar postando essas coisas no seu Facebook aí, isso pega mal, Jesus. Não, fala assim que você está indo para Jerusalém de férias, numa boa, posta uma foto bonita, faz uma selfie lá. Aí Jesus falou assim: Pedro, afasta-te de mim, Satanás, porque você não sabe como Deus trabalha. E então, depois de exortar Pedro, Jesus virou-se para os outros apóstolos e para os discípulos e disse assim: quem quiser seguir a mim no caminho do discipulado, negue-se a si mesmo, faça o quê? Tome a sua cruz e me siga. Note, se eu e você cremos que somos salvos pelo Redentor na cruz, esse mesmo Redentor na cruz disse a mim e a você: tome a sua cruz.
Não existe, irmãos, vida cristã sem seguir a Jesus Cristo na vida de cruz. Não existe discipulado sem disponibilidade para sofrer, para perseverar e para lutar pelo Evangelho. Não existe ninguém que tenha nascido de novo e acha que agora, porque é salvo pela graça, pode usar a graça de Deus para pecar contra ele. Esse, como diria Calvino, não foi nascido de novo nem regenerado. Irmãos, todos nós que somos salvos pela graça, devemos viver pela graça. Todos nós que fomos salvos na cruz, devemos viver levando a nossa cruz. Esse é o Evangelho, irmãos, que tem que ser pregado mais e mais nos púlpitos das nossas igrejas no Brasil. Um Evangelho que é duro de ser ouvido e que é duro de pregar também. É duro de pregar. É difícil subir no púlpito e pregar um Evangelho desse. Porque esse Evangelho, em primeiro lugar, é para mim. Irmãos, nós temos que ser cada vez mais protestantes. 500 anos de reforma? Que bom. Então é ocasião para nós protestarmos, irmãos. Mesmo. Será que eu e você temos coragem para dizer como Paulo, esse evangelho aí não é evangelho? Será que a gente tem coragem de dizer em alto e bom som que determinadas coisas que estão sendo pregadas no nosso país por grandes nomes protestantes do nosso país não passa de abominação, não passa de exploração da fé alheia? Será que a gente tem coragem? Mas, irmãos, enquanto nós não tivermos coragem, esse tipo de coisa só vai piorar. Porque Jesus se posicionou contra os fariseus, Paulo se posicionou contra os judaizantes, João se posicionou contra os agnósticos, mas nós estamos nos calando. Nós estamos nos calando para prejuízo nosso. Porque você conhece o Evangelho. Eu conheço o Evangelho. Então, que nós possamos não só comemorarmos 500 anos de reforma, mas possamos olhar com sinceridade para o fato de que a nossa Igreja Nacional precisa de reforma. E essa reforma não virá dos céus, irmãos. Virá de pessoas como você, virá de pessoas como eu, que não negociam jamais o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Paz, se for possível, mas verdade a qualquer custo, escreveu Martinho Lutero. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nós oramos com temor e tremor diante da Tua palavra, porque sabemos que o nosso coração muitas vezes nos arrasta para longe do Evangelho, muitas vezes, e que muitas vezes nós construímos narrativas equivocadas e justificativas que são, Jesus, profundamente incoerentes com a Tua palavra. Senhor Jesus, nos ajuda. Nós sabemos que o Senhor nos entregou o Evangelho como o bem precioso. Nós sabemos que Ele é a pedra preciosa, é a pérola, Jesus, que está depositada em vasos de barro que somos nós. Então, nunca deixe, Jesus, que nós nos desapeguemos, esqueçamos, ou venhamos a perverter o verdadeiro Evangelho. Senhor Jesus, nós fomos salvos pelo Senhor, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Isso tem a ver com nós, isso tem a ver conosco, porque fomos nós, o nosso pecado, que encravou o Senhor ali. Então nós queremos primeiramente, de novo, dizer, nos perdoa, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia dos pecados que ainda habitam a nossa vida. Tem misericórdia da maneira como nós temos diluído o Evangelho. Nós temos feito uma água com açúcar da Tua palavra. Senhor Jesus, nos levanta como portadores do verdadeiro Evangelho para a nossa geração. Um Evangelho que não negocia a verdade, que ama de maneira sobrenatural o pecador, mas que não negocia com o pecado. Nos ajuda, Senhor, a encontrar esse equilíbrio tão necessário, tão essencial. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém.